Olá, muito boa noite para quem vai ouvir agora ainda, ou para quem vai ouvir depois à noite também. Bom dia para quem vai ouvir de dia e boa tarde para quem vai ouvir de tarde. Eu sou Olivia Antônio e eu estou lendo o livro A Biologia da Crença, do Bruce Lipton, O Poder da Consciência sobre a Matéria e os Milagres. E nós vamos ler o capítulo 2. É o ambiente sua besta? Jamais me esquecerei de algo que vim a saber em 1967, quando aprendi a clonar células-tronco na faculdade. Levei décadas para perceber quanto aquela informação tão simples poderia me ajudar em minha carreira e em minha vida pessoal. O grande cientista Irv Königsberg, meu professor e mentor, foi um dos primeiros biólogos celulares a dominar a arte da clonagem de células-tronco. Ele nos explicou que quando há algo de errado com as células que estudamos, devemos analisar primeiro o ambiente em que elas se encontram, e não apenas as células, para descobrir a causa do problema. Claro, meu professor não era tão rude quanto James Carville, responsável pela campanha de Bill Clinton na época, e que elegeu a frase, abre aspas, é a economia, sua besta, fecha aspas, como mantra da campanha para a eleição de 1992. Mas os biólogos celulares bem que poderiam ter colocado placas com um aviso, abre aspas, é o ambiente, sua besta, fecha aspas, na parede de seus laboratórios de estudo, exatamente como fizeram os partidários de Bill Clinton. Na época não percebi, mas com o tempo comecei a ver que se tratava de uma questão chave para compreendermos a essência da vida. Sempre me lembrava do conselho de Irv. Toda vez que estabelecia um ambiente saudável para a cultura de células, elas se tornavam mais resistentes. Mas se algo no ambiente não era favorável, elas logo se enfraqueciam. Bastava fazer alguns ajustes para tornar o ambiente mais propício e elas voltavam a se revitalizar. A maioria dos biólogos, porém, não sabia desse detalhe sobre técnicas de cultura de células e passaram a dar ainda menos importância ao fato após a revelação de Watson e Crick sobre o código genético do DNA. Até mesmo Charles Darwin admitiu, no início de sua vida, que sua teoria evolucionista havia subestimado o papel do meio ambiente. Em uma carta que escreveu para Moritz Wagner, em 1876, ele declara, em minha opinião, o maior erro que cometi foi não dar a devida atenção à ação do ambiente sobre os seres, como nos casos dos alimentos, climas, etc., independentemente do fator seleção natural. Quando escrevi A Origem das Espécies, e mesmo nos anos seguintes, jamais percebi as evidências da ação direta do meio ambiente. Hoje elas são muito claras para mim, fecha aspas. Mas os cientistas que seguem a teoria de Darwin continuam a cometer o mesmo erro. Na verdade, o problema dessa indiferença dos cientistas em relação ao ambiente é a ênfase exagerada da natureza, entre aspas, sob o aspecto do determinismo genético, ou seja, a crença de que os genes controlam a biologia. Isso custou ao governo centenas de dólares em pesquisas, como mostrarei mais adiante. Porém, o mais importante é que essa teoria mudou nossa maneira de pensar sobre a vida. Se alguém acredita que os genes controlam sua vida e que são programados desde o momento da concepção, tem uma boa desculpa para se considerar uma vítima da hereditariedade. Abre aspas, não tenho culpa de ter maus hábitos. Não posso mudar minha tendência de deixar tudo para a última hora. São minhas características genéticas. Boa desculpa. Desde que se iniciou a era da genética, temos sido levados a crer que não há como lutar contra aquilo que fomos programados para ser. O mundo está cheio de pessoas com medo de que seus genes possam se voltar contra elas. Uau!
Imagine o número de indivíduos que se consideram verdadeiras bombas relógio, com medo de que o câncer se desenvolva em seu organismo a qualquer momento, só porque isso aconteceu com seus pais, irmãos ou tios. Outros atribuem sua falta de saúde não apenas a uma combinação de fatores mentais, físicos, emocionais e espirituais, mas também a falhas no mecanismo bioquímico do seu organismo. Seus filhos não se comportam bem? A primeira reação dos médicos é corrigir seu desequilíbrio químico, por meio de medicamentos, em vez de tentar descobrir o que há de errado com seu corpo, mente ou espírito. Claro, algumas doenças como coreia de Huntington, talassemia e fibrose cística são de origem genética, mas distúrbios desse tipo afetam menos de 2% da população. É mínimo, né? A maioria das pessoas vem a este mundo com uma carga genética capaz de lhes proporcionar uma vida muito feliz e saudável. Doenças que ainda não têm cura, como a diabetes, problemas cardíacos e o câncer, podem destruir a vida de muitos, mas não são resultado de um único gene, e sim de complexas interações entre genes múltiplos e fatores ambientais. O que pensar então das manchetes sensacionalistas anunciando a descoberta de um gene para cada doença, de depressão à esquizofrenia? Mas leia esses artigos com calma e você vai descobrir outra verdade por trás deles. Os cientistas associaram diversos genes a diversas doenças e características, mas ainda não chegaram à conclusão de que um simples gene possa ser a fonte delas. A confusão ocorre porque a mídia deturpa o sentido de dois termos muito importantes: correlação e causa. Uma coisa é dizer que um fator está relacionado a uma doença, outra é dizer que ele é a causa dela, pois isso envolve uma ação direta. Se eu lhe mostrar um molho de chaves e disser que uma delas, abre aspas, controla meu carro, você vai achar que faz todo sentido, pois sabe que é necessário usar uma chave para dar partida em um automóvel. Mas será que a chave realmente, entre aspas, controla o carro? Se fosse assim, não se poderia deixar a chave no carro, porque ela iria querer passear sozinha com ele quando você não estivesse por perto. A chave está, entre aspas, relacionada ao controle do carro. A pessoa que tem nas mãos tem controle sobre ele. Da mesma maneira, determinados genes estão relacionados ao comportamento de um organismo e às suas características. No entanto, permanecem em estado passivo, a menos que uma força externa haja sobre eles. Mas que força é essa que pode ativar os genes? Uma resposta muito interessante para essa questão foi publicada em um ensaio de 1990, intitulado, abre aspas, As Metáforas, o Papel dos Genes e o Desenvolvimento, fecha aspas, de H.F. Nijhout. O autor representa evidências de que os genes que controlam a biologia se repetem com tanta frequência e por períodos tão longos de tempo que os cientistas se esqueceram de que se trata apenas de uma hipótese, não de verdade comprovada. Na verdade, a ideia de que os genes controlam a biologia é apenas uma suposição jamais comprovada e até questionada pelas descobertas científicas mais recentes. Nijhout afirma que o controle genético se tornou uma metáfora em nossa sociedade. Queremos acreditar que os engenheiros geneticistas são os novos mágicos da medicina e que vão curar as doenças com as mesmas maestria de gênios como Einstein ou Mozart. Mas metáforas não combinam com verdades científicas. Nijhout apresenta a verdade, abre aspas, quando determinada característica de um gene se faz necessária, o ambiente gera um sinal que o ativa. O gene não se manifesta por si só, fecha aspas. Ou seja, quando se trata de controle genético, o que fala mais alto, abre aspas,
é o ambiente, sua besta. Fecha aspas. Muito interessante isso aqui. Vou fazer um pequeno comentário, porque é no que eu acredito já há muito tempo. Inclusive, comentamos isso ontem no nosso estudo de mecânica quântica, de quarta-feira, que a nossa genética não determina o nosso destino, não é? A epigenética justamente vem trazer a visão de que o ambiente influencia muito o nosso comportamento, que influencia a nossa genética. Então, muito pouco, uma percentagem muito mínima de causas genéticas são vistas, tem sintomas físicos, né? Então, aqui está a prova de tudo isso, né? neste estudo. Que bom que vem reforçar o que eu acredito, não é? Eu não, estou no caminho certo, é bom saber disso. Então é isso por hoje. Tenha uma ótima noite, um bom descanso e amanhã nosso último áudio da semana. Espero que vocês estejam gostando deste livro tanto quanto eu. E do meu coração para o seu coração, eu desejo que o seu sonho se realize. Beijo e até mais.